Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Cláudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste quarto trimestre de 2022, lição dos adultos, que está trabalhando tematicamente dentro do livro do profeta Ezequiel. Foram extraídos pelo comentarista pastor Ezequias Soares, que é um dos nossos escatólogos, ou escatologistas, melhor dizendo, e é membro da Assembleia Brasileira de Letras Evangélicas, um grande nome, um grande homem, de um grande conhecimento, um apologista de reconhecimento, e eu mesmo dou esse reconhecimento ao pastor Ezequias porque tenho aprendido muito com os seus escritos. E nesta sistemática ele extraiu 13 temas, tendo como pano de fundo a escatologia bíblica. Pastor Ezequias gosta de falar sobre escatologia e eu gosto de aprender sobre escatologia também. Deus abençoe o pastor Ezequias Soares. O tema do trimestre, de forma geral, é a justiça divina. Ele tende a mostrar que no final do conteúdo Deus é justo, Deus fará justiça. E o subtema é a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Este é o nosso quarto vídeo da semana. Já temos 3. O da segunda, que falou sobre o cajado de Davi, continuou no comando da nação de Israel, preste atenção nisso. O da terça, que falou que o profeta Micaías viu Israel como ovelhas dispersas sem pastor. Israel, guarde isso, e ovelhas sem pastor, porque hoje nós falaremos e explicaremos algo semelhante. O da quarta, que diz que Jesus via o povo de Israel, lá no Novo Testamento, como um rebanho de ovelhas sem pastor, já falando não mais no sentido político, mas no sentido espiritual. E hoje, na quinta-feira, eu achei que a temática ficou um pouco fora do contexto que está se falando, porque diz assim: Deus prometeu dar à sua igreja. Nós estávamos falando de Israel, de pastores sobre Israel, questão política. Aí ontem, quando falamos de Jesus Cristo, já foi no sentido espiritual, onde precisa ter pessoas para guiar o povo espiritualmente. Só que hoje já partiu diretamente para a igreja. Diz: Deus prometeu dar à sua igreja pastores segundo o seu coração. Mas a minha crítica é que usou um texto lá de Jeremias, capítulo 3, versículo 15. E o texto de Jeremias, capítulo 3, versículo 15, não fala de pastores no sentido do que nós temos no Novo Testamento. Porque nos dias de Jeremias, pastores, olha que explicação. Pastor, na essência do termo, era como Davi, que estava lá no meio do rebanho. Quando utilizava-se o termo pastor para líderes, era uma figura de linguagem. E sendo aqui uma figura de linguagem, eu não tenho como aplicar a pastor literal no Novo Testamento. Mas nós vamos fazer o comentário neste sentido, que na realidade Deus é quem escolhe pastores mesmo. Vamos fazer a nossa reflexão, mas observando que o texto de Jeremias, capítulo 3, versículo 15, que é o da leitura de hoje, é um texto do Antigo Testamento que está utilizando a figura de pastor com relação a líderes políticos. Então não tem a ver. O líder político da igreja nesse sentido é o próprio Senhor Jesus Cristo, que estará no milênio reinando. Fora isso, não é. Então vamos à frente, vamos ler o nosso texto, vamos fazer a compreensão. Este é o quarto vídeo, então você tem mais 2 para frente e tem 3 para trás. Gentileza, assista todos eles, compreenda o conteúdo que nós estamos comentando. Um só você não vai ficar um pouco voando. Agora, se você assistir os 6 vídeos, aí você vai compreender melhor, tá bom? Aproveito para te dizer que se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente, deixe lá a tua opinião que nós queremos saber. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 3, versículo 15. E eu continuo aqui com a tradução Revista Almeida e Corrigida, fazendo uso da Bíblia de Estudo Matthew Henry, editada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Nós vamos começar explicando que a partir do versículo de número 6 do capítulo 3 de Jeremias, Deus está mandando por intermédio do profeta advertência ou exortações a Israel, as 10 tribos do norte, e a Judá, para que arrependam-se
e Deus promete que os redimirá, que os restituirá, que os resgatará. Então, qual é o contexto? Contexto político. O povo ainda estava em Canaã, porém o povo estava correndo o risco de ir para a Babilônia. Por quê? Porque Deus avisou por intermédio dos profetas, e dentre eles o profeta Jeremias. Deus já vinha falando por Isaías, Deus também falou por Ezequiel, mas nesse momento, Deus falava por Jeremias, e Deus disse: vocês, por conta da desobediência, por conta da idolatria, por conta de não guardar os anos sabáticos que o Senhor tinha determinado a Israel lá atrás como requisito da lei, do acordo firmado entre o pacto mosaico firmado entre Deus e Israel, Deus haveria de os enviar para o cativeiro babilônico. Porém, Deus estava fazendo isso porque Israel não tinha líder. Israel tinha lá um rei. Israel tinha o pessoal que sentava lá e discutia os assuntos. Os vereadores, como tinha nas outras cidades lá, que na porta das cidades, eles sentavam e discutiam os assuntos. Dizem que quando eles queriam decidir alguma coisa, descalçava o pé e colocava o pé descalço no chão, dando ali o seu voto. Israel tinha esse povo. Israel tinha os sacerdotes. Israel tinha os profetas. Israel tinha. Mas Deus, olhando para o povo, conforme nós já lemos nos dias anteriores, Deus não via neles líderes que guiassem o povo. Aí, no capítulo 3, versículo 15, Deus faz uma promessa, o Senhor Jeová faz uma promessa ao povo. Deus diz bem assim: vou mandar vocês para o cativeiro, mas vos darei pastores. Não é pastores no sentido dos cargos eclesiásticos que estão em Efésios 4 e 11. A igreja só veio surgir depois de Atos dos Apóstolos. Então, do texto de Jeremias até a igreja, nós temos aí seguramente 600 anos de diferença entre uma coisa e outra. Tem pelo menos 600 anos. Veja que muita coisa acontece em 600 anos. Então, os pastores de Efésios 4 e 11, os cargos eclesiásticos, que nós chamamos dons ministeriais, tem os dons de serviço, tem os dons espirituais e temos os dons ministeriais. Os ministeriais de Efésios 4 e 11 diz bem assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Cada um aqui tem uma função na edificação da igreja. A igreja surge em Atos, e logo quando Paulo escreve a carta aos Efésios, Paulo estava preso quando escreveu a carta aos Efésios, já tinha terminado as 3 viagens missionárias. Aí Paulo explica para os irmãos como é que funciona cada função e como se desenvolve a função de pastor. É aquele que está diante do povo. É uma espécie de ancião, é o responsável pelo povo. Mas quando nós retroagimos no tempo para o texto de Jeremias 3:15, o pastor que ali é utilizado é uma metáfora a um líder. Então você pode ler o texto da seguinte forma: e vos darei líderes. Já expliquei este assunto na escola dominical várias vezes. E vos darei líderes, segundo o meu coração, para que vos dirijam, aqui para que vos apacentem, com ciência e com inteligência, com conhecimento e com inteligência. O cargo de pastor, que existe uma diferença de cargo e função. Cargo é o título, função é o que a pessoa exerce. Tem muita gente que, nós temos até uma live aí que fala sobre isso, que é a igreja. Assista essa live aí, pare tudo aqui agora, vá aqui no meu canal do YouTube, procure o que é a igreja. Lá existe a igreja do CNPJ e existe a igreja universal, a igreja militante e a igreja vitoriosa. E neste sentido, a igreja militante, ela tem no seu seio cargos. Os cargos são membro, os cargos são auxiliares, os cargos são evangelista, diácono, evangelista, pastores e assim por diante. Pastor presidente, em algumas igrejas tem o bispo, em outras igrejas já tem apóstolo e assim por diante. Então o cargo de pastor, ele requer que quem ocupe aquele cargo tenha uma função. Qual é principalmente a função do pastor? A função do pastor, dentre outras coisas, é cuidar do rebanho de Deus. De que forma? O pastor, ele ensina a palavra de Deus, então ele tem que conhecer para ensinar a palavra de Deus. Ele ora, ele tem que ser uma pessoa de oração, porque muitas vezes Deus vai dar-lhe a resposta
para este ou aquele problema mediante oração. Deus vai falar com ele, responder às súplicas. Deus vai mostrar para ele, por um dom chamado dom de discernir os espíritos, o que está acontecendo lá com aquele caso, com aquela pessoa. Então esses são pastores. Além disso, de ensinar, de orar pela pessoa, ele também visita. O pastor ele é feito para visitação. Aí você tem que, quando um rebanho cresce demais, o pastor tem tantas ovelhas que ele nem sabe mais quem a ovelha qual é a sua ovelha, não sabe mais o nome da ovelha, e é preciso ter aquele contato. O pastor e a ovelha tem que ter aquele contato. Por esse motivo, seguindo aquele conselho que foi dado por Jetro a Moisés lá no Antigo Testamento, lá no Êxodo, lá durante o deserto, é obrigado a dividir o cargo, dividir a responsabilidade. Aí escolhe outros com a mesma responsabilidade de representá-lo, e estes outros vão ajudar a administrar o rebanho, que são o que existe entre nós, os presbíteros, que são os líderes das congregações. Então eles têm essas funções, sem falar que um pastor é um faz-tudo. Alguém chegou para mim certo dia e disse: olha, põe na cabeça, quando alguém chega a ser pastor é porque não é muito besta não. E a pessoa que me disse isso realmente é bem espertinha, espertinha demais para o meu gosto, mas disse isso e eu sou obrigado a concordar, porque é um líder, é aquela pessoa que está ali para acompanhar todo o andamento do rebanho. Mas observe que existe o pastor porque existe o rebanho. Não existe pastor se não existe rebanho. Logo, tem muita gente se dizendo pastor que não tem rebanho. Então fica difícil, né? Sou pastor, mas não tenho rebanho. Para que então existe o cargo, se não for conforme está em Efésios 4:11? Ele mesmo deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, querendo que a igreja cresça, querendo que a igreja desenvolva. Então, a meu ver, um pastor sem rebanho não é pastor, digamos assim, não tem como exercer a função. Outra coisa que me chama a atenção é que pastor é em função do rebanho. Lá vai a crítica, segura aí. Não é pastor em função do patrimônio. Se for pastor em função do patrimônio, da quantidade de carro, a quantidade de templos, a quantidade de cadeiras, a quantidade de renda, de dízimo, de oferta, não está sendo pastor na essência do que Jesus escolheu, não. O foco tem que ser o rebanho. E agora eu vou deixar uma dica para você que se diz pastor, né? Como diz o Dr. Caramuru, que pastor se diz ser. Você que pastor se diz ser, faça uma autoanálise aí. Você está vivendo em função do rebanho ou não? Porque nós encontramos de vez em quando alguns pastores brigando pelo rebanho, discutindo o rebanho, tirando o rebanho na convenção, briga aqui, briga ali. Já vi pessoa que teve disenteria, passou mal porque a convenção disse: vou mudar de lugar, vou mudar de campo. Aí a pessoa passou mal e aquela coisa toda, teve que fazer uns conchavos ali, chamar uns amigos, tal, fazer suas alianças, etc. Eu conheço pessoas que já chegaram a ponto de querer rachar a convenção, isso é sério. Já chegou a ponto de querer rachar, sair da convenção, fazer uma cisão para que segurasse a sua própria igreja e assim por diante. Eu uma vez advoguei no sentido contrário, a própria convenção queria tomar de uma igreja local o campo, e para isso tinha que tirar o pastor. Quer dizer, não estou entendendo. Se o foco são os membros da igreja, o pastor é em função do membro, logo não pode ser em função do patrimônio, seja do unitário, o pastor para a convenção, seja da convenção para com o pastor. Então são dois lados que não bate. Também teve uma situação em que eu infelizmente registro que advoguei, onde uma convenção fez a mudança de um pastor e o pastor não queria entregar e deu a maior confusão. Reuniram-se irmãos para discutir, para ir para frente da igreja, aquela coisa toda. Se não fosse uma atuação jurídica e rápida nossa, a convenção não teria conseguido naquela data dar a posse do novo pastor e assim por diante. Logo, estes pastores do Novo Testamento não são os pastores do Antigo Testamento. O texto de Jeremias 3:15, não se aplicam, vou dizer mais uma vez, não se aplica aos pastores do Novo Testamento.
Se por acaso o Novo Testamento não tivesse acontecido, né, Israel não tivesse, como disse João no capítulo 1, veio para os que eram os seus e os seus não receberam. Se Israel tivesse recebido, o texto de Jeremias nunca teria sido adequado à igreja, como está sendo aplicado hoje na nossa reflexão. Então, esta é a minha crítica. Esta é a minha crítica. Porque lá fala de líderes. Todavia, pastores são líderes. Então, Deus, para nós fecharmos a reflexão, senão daqui a pouco eu vou falar demais e não quero falar demais. Deus que está atento a tudo, Deus que está atento a tudo, ele tem que os pastores são líderes e que estes líderes são mais importantes do que os líderes políticos. Porque a visão dos líderes políticos, ela é somente no sentido horizontal. Ela só consegue ver até a linha do horizonte, que nem consegue chegar lá no horizonte. Desculpa. Já a visão dos pastores que nós temos no Novo Testamento, os pastores que estão diante da igreja, é uma visão que vai além do horizonte. Na realidade, ele inclina e a tendência é os céus. Por quê? Porque enquanto os líderes conseguem mostrar o foco de um governo, como está na discussão e no presente momento, fulano é bom, fulano é ruim, fulano é ruim, fulano é bom, os pastores devem, preste atenção, devem saber mostrar para a igreja o céu, saber mostrar para os fiéis a eternidade. Infelizmente, a gente encontra muita gente hoje que, se você perguntar alguma coisa acerca do arrebatamento, ele não sabe. Ele não sabe. Porque o foco da igreja deve ser o arrebatamento. O que é isso? É um líder que não está sabendo mostrar ao povo o caminho para onde eles vão andar. Moisés, por exemplo, Deus foi escolhido por Deus para atravessar o deserto com o povo. Moisés sabia o caminho. Moisés chegou aí até Cades Barneia, quando ele mandou os 2 espias, ele ficou no limite da terra e os espias entraram, não os 2, os 12 entraram, todos eles foram lá dentro, né? Mas infelizmente tem pastores que não estão conseguindo fazer isso. E quando consegue explicar para a igreja o objetivo da igreja, que nossa morada não é aqui, que nós vamos para o céu, que consegue aponta até o arrebatamento, aí vem aquela pergunta, e depois? Por isso nós temos uma live, eu e Marcel, com esse título, e depois? Então existem coisas que se a igreja soubesse, se a igreja fosse ensinada neste sentido, ela não ficaria perdendo tempo com as questões temporais. Nós estamos vivendo o dia em que uma coreografia que é muito bonita, ela acaba se tornando o momento máximo de um culto. A coreografia, a apresentação, o jogral, o poema, acaba se tornando o músico, a música, etc., um instrumento musical, a vinda de um pregador, acaba se tornando o momento máximo de um culto. Quando na realidade isso aí é um detalhe que deve apontar lá para frente. Procure descobrir o que vem depois, descortine para os seus, você que é pastor, para as suas ovelhas aí o que tem depois do arrebatamento para a igreja. Depois mostre o que tem para o mundo. Aí você vai perceber que a igreja naturalmente, o membro, a ovelha, como é dito na Bíblia Sagrada, pois ovelha é guiada pelo pastor, a ovelha vai desejar entrar por aquele caminho, porque lá é um local de delícias. O que vem depois do arrebatamento para a igreja, Paulo diz que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para os seus. Neste sentido, repito e fecho o raciocínio de hoje. Jeremias 3:15 não está falando dos pastores do Novo Testamento, ponto. No entanto, está falando de líderes e os pastores são líderes. Então, nós vamos fazer a aplicação junto aos pastores para dizer que é Deus, eu vou repetir mais uma vez aqui agora, é Deus quem escolhe os pastores e coloca diante da sua obra. Quando acontece, e aqui eu vou usar uma expressão conhecida que eu falei para alguém há bem pouco tempo, quando acontece de alguém pegar um hábito e colocar sobre um monge, sem que a pessoa seja monge, a história não vai longe. O que eu quero dizer com isso? Quando escolhe alguém para ser pastor, que aquela pessoa não tem tino para ser pastor, não vai longe. Eu lembro da época que eu era jovem, que nós olhávamos para um outro jovem, ou os obreiros olhavam para nós e diziam, fulano de tal ali dá um diácono de mão cheia, aquele ali, aquele ali é presbítero, dá uma oportunidade para ele, vamos ver como é que ele se sai. E daquele meio, eu recordo que pelo menos uns 15 obreiros saíram
E desses obreiros, alguns estão hoje até em Portugal. Eu registro que tem obreiro nosso lá em Portugal, o irmão Clériston, que é da mesma época, obreiros que estão em Salvador, obreiros que estão aqui em Roda Velha de Baixo. Um abraço ao irmão Jairo, que está em Roda Velha, que é desse contexto que eu estou falando. Obreiros que estão em São Paulo, um abraço a Odirley Batista. Só que, na maioria das vezes, tem sido escolhido obreiros, de repente, com um contexto político, para me ajudar nesta ou naquela administração, ou para, na hora daquele voto na convenção, ser favorável a mim. Aí pega um monge e pega um hábito, pega alguém que não é monge, pega um hábito de um monge e coloca nele. Dentro de poucos dias diz, olha, na realidade nunca foi monge. Eu cheguei para alguém há alguns meses e disse, confesse na frente de todo mundo aqui que a sua pessoa não já escolheu, não já deu hábitos a monges que na realidade nunca foram monges. Aí a pessoa disse, é verdade. Então, que Deus nos guarde e que nós entendamos que quando Deus diz, este aqui é o meu escolhido, nós temos que seguir a vontade de Deus, porque os escolhidos não ficam, não ficam presos a um hábito não. Às vezes sem o hábito escolhido mesmo assim ele atua. Que Deus abençoe e lembremos, disse Deus, eu vos darei pastores. A epígrafe diz assim, Deus prometeu dar à igreja, é Deus quem dá à igreja, é Deus quem dá à igreja. Os nossos líderes aqui somente têm a função de confirmar. E não tem o direito de colocar quem Deus não confirmou não, viu? Disse Deus, Deus prometeu dar à igreja pastores segundo o seu coração. Líderes segundo o seu coração. Que Deus nos abençoe. E querendo Ele, amanhã nós estaremos falando justamente sobre Efésios 4 e 11. Aí amanhã a gente vai entrar no leque disso aí. O Senhor deu pastores à sua igreja, o corpo de Cristo. Aí nós vamos falar sobre todos eles. Amanhã vai ser um leque de informações. Deus te abençoe, fiquem todos na paz do Senhor e aproveito para te dizer, se inscreve aí no nosso canal, compartilha, curta, comenta. Deus te abençoe, em nome de Jesus, a paz do Senhor a todos.